Bom dia, Day Trader. Eu sou o Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 25 de agosto de 2023 e antes de ir para as notícias, vou deixar aqui um recado rápido. Agora, hoje, às 8 horas da noite, não vai ter o Arriscando a Própria Pele, onde você me vê operando com capital de verdade, com dinheiro de verdade na conta real, na modalidade Day Trade. E se você assiste aqueles vídeos completos, você aprende alguma coisa com relação a Day Trade e também você entende o caminho para fazer MK, que é multiplicar o seu capital em vez de 1000. No lugar deste vídeo eu vou deixar um outro, porque eu não vou operar hoje, meu filho não tem aula, como eu disse, eu vou passar o dia brincando e me divertindo com ele aos montes. Então curta o vídeo que eu vou deixar hoje às 8 horas da noite para vocês, é um recado importante, não perca, tá? Agora vamos para as notícias, ver o que está acontecendo hoje, começar falando pela grande expectativa do dia, que é o discurso do presidente do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, o Mr. Jeremy Powell. Ele vai falar hoje ao púlpito na reunião dos banqueiros centrais que está acontecendo na Europa. Com relação a esta fala, a nossa expectativa é entender para onde vai a taxa de juros americana, se vai estagnar, se vai subir, se vai cair. Ainda existe uma aposta dizendo que a gente ainda tem uma alta de 0,25 bips, mas a gente tem o desejo que isso estagne para que a gente possa ter um reaquecimento da economia global. Também tem informação da Alemanha estagnada no terceiro trimestre desse ano, tá? Saiu informação da Alemanha estar estagnada com relação ao seu PIB, porque os indicadores não mostram novos crescimentos. Lembrando que ela estava numa recessão e agora saiu da recessão para entrar numa estagnação, ainda tem impactos na indústria com relação ao que aconteceu na pandemia. Mas também tem informação do IPCA Brasil. Quando a gente for para o calendário econômico, a gente vai passar a informação do IPCA Brasil, que é o núcleo de preços aqui do Brasil, e essa informação impacta os mercados vai acontecer logo na abertura do mercado. Também tem, não está aqui, mas também tem aquela expectativa, aquele temor, aquele medo do mercado chinês com relação ao mercado imobiliário. A sua economia ainda está sinais estranhos, tá? Isso está impactando as bolsas da Ásia. Vamos dar uma olhada agora no que está acontecendo no calendário econômico para ver o horário da agenda do que vai impactar no dia de hoje. Começar falando pelas 9 horas da manhã. Daqui a pouco vai ter informação de transações correntes no Brasil, investimento aqui no Brasil e também o IPCA, perdão, é às 8 horas da manhã que vai ter essas duas informações, desculpa, e às 9 horas vai ter o IPCA 15 aqui do Brasil. Às 11h05 vai ter o discurso do Mr. Jeremy Powell, presidente do Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano. Então às 11h05 a gente vai ter aquela movimentação agressiva mais na nossa bolsa de valores. Lembrando, sempre nesse momento eu falo para vocês, tá? O nosso mercado futuro aqui abre às 9, eu sei que você fala, Adriano, você sempre fala disso, porque você repete, porque aqui a audiência é rotativa, às vezes aparece alguém novo, às vezes sai alguém velho, então o pessoal às vezes não sabe da informação de quando abre o mercado à vista, o mercado futuro, e análise é importante pincelar e citar isso. Então às 9 horas abre o mercado futuro, às 10 abre o mercado à vista, pode ver a tendência, entra a liquidez, às 10h30 abre a análise. Lembrando que logo às 9 horas tem informação, tem notícia, às 8 horas também, notícias impactantes aqui do Brasil. Já vai movimentar a bolsa, a abertura da bolsa vai ser agressiva, cuidado essa sexta-feira de manhã, vai ter muita liquidez e muito movimento no mercado. A gente já vai olhar o gráfico para explicar um pouco mais isso do que está acontecendo, mas é importante ter atenção. Além de ser sexta-feira, eu sempre digo, sexta-feira da maldade, já é um dia difícil por si só, ainda vem com uma injeção de liquidez muito grande, dada a expectativa das notícias que estão pairando no ar, que eu disse para vocês há pouco. Vamos dar uma olhada agora na cotação dos principais indicadores e bolsas pelo mundo, começar falando pela Ásia. A Ásia fechou praticamente toda em queda, com exceção da China, que fechou numa leve alta de 0,46%. A Europa toda está em alta nesse momento, os Estados Unidos está misto, tá? Com o Dow Jones e Nasdaq operando em queda, a Nasdaq tem um ponto de atenção, porque está numa queda de 1,79%, e o SP500 operando uma leve alta de 0,25%. Começar agora falando dos principais indicadores pelo mundo, começando pela nossa bolsa dolarizada, o EWZ, que fechou ontem em queda de 1,07%. O barril Brent de petróleo fechou numa alta de 1,49%, fechou não, né? Tá numa alta de 1,49%, cotado a 83,88. O minério de ferro tá numa leve alta de 0,14% a 109,70. O DXY, que é o índice do dólar, tá numa leve alta de 0,8% a 103,73. O VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, é o índice do medo, ele tá numa queda de 1,39%, e as bitcoins cotadas a 26.121 mil dólares, tá? As bitcoins estão ali trafegando entre 26 e 30 mil dólares. Vamos ver o que vai acontecer com elas, ainda tem expectativa positiva com relação às bitcoins. E agora vamos pro que importa, e hoje eu vou acertar, hein? Vamos pro que dá dinheiro no bolso, comida na mesa, vamos falar do mercado futuro day trade, tá? Começando sempre pelo índice futuro, e hoje infelizmente eu não vou operar, mas é importante vocês entenderem o que está acontecendo nos mercados. E ontem, como eu disse aqui, foi um dia extremamente mascado, tá? E por que foi um dia extremamente mascado? Porque o mercado estava bem lateral, bem chato
não tinha uma direção muito boa, tinha essa sinalização de queda do mercado, que até teve uma queda forte aqui, mas foi mais ali por volta do meio-dia, período da tarde, o mercado continuou mascado, tentei algumas operações, mas foram todas frustradas, e justamente nesse período, das 11 a meio-dia, as operações não foram muito consistentes, porque o mercado não estava muito consistente. Quando o mercado está confuso, é melhor não fazer nada. O mercado fez esse movimento de alta nos dias anteriores e ontem só caiu corrigindo toda a queda, isso é natural, tá? Vamos dar uma olhada aqui se a gente colocar uma retração de FIBO para ver se ele bateu em alguma das retrações de FIBO. E sim, bateu aqui na primeira retração de FIBO, isso é importante a gente analisar porque ele pode vir bater na primeira retração de FIBO e dar uma impulsão. Qual que é a minha preocupação? A configuração normalmente quando vem para bater na primeira retração de FIBO para dar uma impulsão é uma configuração mais bem desenhada, do mercado um pouquinho mais lateral, um arrefecimento mais tranquilo, formando praticamente ali uma bandeira de alta. E não foi isso que aconteceu, foi uma regressão muito abrupta, com o mercado formando um possível pivô aqui de baixa nos 60 minutos, se a gente olhar aqui no EFR, está trabalhando abaixo da linha dos 50%, sugerindo que a gente pode ter sim um pivô de baixa corrigindo todo esse movimento de alta. E se a gente olhar aqui no diário, vamos só ver o diário que ele está nos sugerindo, porque se ele confirmar essa sugestão, realmente a gente está vendo isso acontecer. E olha o que eu falei há uns dias anteriores para quem acompanha o Bom Dia Day Trader todo dia, viu isso acontecendo, tá? Eu falei quando o mercado tinha batido esse movimento de baixa aqui com agressividade, eu falei, olha, o mercado pode voltar, corrigir, vim aqui buscar a média móvel de 9 aritmética, de 9 não, perdão, a média móvel de 20 aritmética e depois fazer um movimento de queda. É isso que aconteceu, só que agora ele está numa pequena armadilha, numa pequena trap zone, ele está entre a média móvel de 9 exponencial e a média móvel de 20 aritmética. Ele está trabalhando aqui dentro com um candle dentro do outro. Isso aqui para mim é muito chato, pode sinalizar uma lateralização, a gente pode ver o mercado trabalhando dentro deste candle aqui, bem em cima dessa sinalização que eu estou fazendo para vocês aqui. Vamos ficar atento, vamos voltar para os 60 minutos para ver qual é o movimento de curto prazo e mesmo a gente colocando essa informação, o movimento de curto prazo nos sugere um pequeno pivô de baixa, mostrando que o mercado sim, pode corrigir esse movimento. Eu já vou desenhar aqui esse pivô de baixa para vocês para ficar bem evidente. Olha só, movimento de queda, retração e impulsão. A retração bateu bem na VWAP e na virada do cruzamento das médias. Isso é uma coisa bem interessante para a gente ficar atento. Quando as médias se cruzam assim, ela é um movimento de atenção, tá? E eu já vou evidenciar para vocês. Vou aproximar bem aqui para ficar bem claro. Olha só como ela está se cruzando. Olha na parte direita da tela, tá? Olha como a média de 9 exponencial começa a andar bem abaixo da média de 20 aritmética, que se começar a fazer essa leve curva, a gente vê um candle da primeira hora fazendo um movimento parecido com esse aqui, rompendo essa cabeça do pivô, fechando com consistência e volume financeiro, aí sim é uma sugestão que a gente está fazendo um movimento de queda, um pivô de queda. Eu já posso traçar aqui, se isso acontecer, uma projeção de FIBO. Já vou colocar aqui na tela para a gente ver qual seria o primeiro alvo da projeção de FIBO para vocês acompanharem aí. Lembrando que essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, isso aqui é uma análise de ativos para que a gente entenda o que está acontecendo no mercado. E quando eu coloco essa projeção, eu tenho aqui um primeiro alvo de FIBO em 107.604. A depender do discurso do Jeremy Powell e do que vai acontecer com as notícias, realmente isso pode impulsionar mais o mercado ainda para baixo. Lembrando, a gente sempre analisa aqui o preço, o movimento, o comportamento do mercado, mas é importante a gente ter as notícias como pivô desse movimento, como força, como propulsão para que isso ande mais rápido, tá? A gente tem uma distância, tá? Até o fechamento de ontem de 1.234 pontos. Lembrando que a média de movimento da Bolsa de Valor, do índice futuro aqui do Brasil é de 107 pontos. Então essa é a projeção que pode acontecer no dia de hoje. Vamos dar uma olhada agora no dólar futuro. E o dólar futuro fez um movimento interessante também. Eu avisei para vocês que isso poderia acontecer. Também foi um dia mascado ontem no dólar futuro. Ele fez um movimento de queda no dia anterior, fez esse candle aqui que eu vou evidenciar para vocês. E eu falei ontem no Bom Dia Day Trader, eu falei, ó, esse candle aqui é bem interessante, hein? Esse candle pode ser um martelo de alta numa zona de suporte, impulsionando o preço para cima. E foi isso que ele fez, apesar do preço se mover mais mascado, e mais mascado ainda do que o índice futuro. Notem, tá? Depois que ele fez esse candle, o mercado fez esse movimento com o volume financeiro abaixo da média de 9, abaixo da média de 20 aritmética que tem aqui no volume. Olha só essa média verde na parte inferior da tela. E o IFR trabalhando ainda assim abaixo da linha dos 50%. O estranho é que o dólar também está sugerindo um movimento de queda no curto prazo. Isso não corrobora com o movimento de queda do índice, porque lembra da correlação negativa? Se o índice está para baixo, o dólar está para cima e o inverso também se aplica, tá? Então tem coisa estranha aqui. Mas lembrando que a gente tem aqui uma grande situação aqui. A gente tem essa zona de suporte, mas que é um gap, e gaps são fechados, costumam ser fechados no mesmo contrato. A gente ainda está correndo com o contrato do dólar, lembrando que o contrato do dólar se encerra no final desse mês. Então a gente ainda pode ter aqui um movimento de baixa abrupto, fechando aqui esse gap que nós vimos aberto, dando impulsão ao movimento da bolsa, mostrando um pullback bem desenhado. E aqui, diferente do índice, tá? Eu vou aproximar aqui para vocês, tá? Diferente do índice, aqui forma assim um pequeno
uma pequena bandeira, se assim eu posso dizer, tá uma cunha de baixa, tá? Numa figura gráfica bem interessante, ó. Isso aqui é uma cunha de baixa sendo formada, é interessante, tá? Pra gente acompanhar, porque tem essa questão do gap que eu falei pra vocês, que pode estar me enviesando, sim, mas tá aí, ele tá sendo mostrado. E olha só, no movimento que a gente tem aqui, e isso já me sugeriu uma coisa interessante, tá? Olha o movimento que a gente tem aqui do dólar no diário. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma coisa que costuma acontecer, tá? Olha só que interessante. O movimento sugeriu um ombro, cabeça a ombro, ainda em formação do ombro do lado direito. A gente vê um movimento aqui um pouco mais abrupto para cima, para depois uma queda. Olha só, o ombro deste lado da tela, perfeito? Olha a cabeça aqui na parte superior, bem naquela zoninha de suporte que eu falei para vocês. E olha aqui o segundo ombro sendo desenhado. A gente vai ficar bem atento a esse movimento para ver qual vai ser o comportamento do preço. Pode ser que ele tenha uma leve alta hoje o dólar e uma leve queda ainda hoje o índice, corroborando com essa informação. E aí fazendo com que a gente tenha um movimento interessante, mais legível para a gente pegar e tomar alguma decisão. O dólar realmente está um pouco mais nebuloso hoje para a gente entender qual o caminho que ele está tomando, perfeito? Então essa é a informação que eu queria passar para vocês. Espero que todos tenham um dia de gain hoje, mesmo que eu não opere, é importante que vocês tenham atenção. Lembrando, hoje é sexta-feira da maldade, hoje não é dia de ficar tomando riscos desnecessários e malucos no mercado, porque você não quer ir para o final de semana com loss ou com grande loss, ou de repente nem cumprindo o seu gerenciamento de risco. Atenção ao mercado hoje, muita liquidez, muita notícia, muita coisa maluca acontecendo, corroborando com sexta-feira da maldade. Meu amigo, se você não quiser operar, você não vai estar fazendo nada de errado, tá? Se você tiver com uma semana boa, já estiver no positivo, bom, eu acho que você já pode cestar logo cedo. Essa é a minha dica, o meu conselho para vocês, mas desejo e espero que todos terminem com gain hoje, e espero vocês hoje às 8 horas da noite, não com arriscando a própria pele operando na conta real, mas sim com um vídeo interessante, um recado importante para vocês, sugiro vocês assistirem, tá? Um forte abraço e até às 8 horas da noite.